Galera, mais um vídeo para vocês de polinômio, porém aqui eu vou mostrar apenas dois teoremas para vocês, que é o teorema do resto e o teorema de Dallenberg. Vocês vão conseguir observar que eles são bem parecidos, porém com objetivos diferentes. O objetivo do teorema do resto é você achar o valor do resto de uma divisão sem você precisar fazer a divisão. Então eu coloquei assim para vocês, ó. O resto da divisão de um polinômio p de x, que no caso é um polinômio qualquer, pelo binômio ax mais b. O que isso significa? Que eu só vou conseguir utilizar o teorema do resto se eu estiver dividindo um polinômio por um binômio de grau 1, tá? Não é válido para outros binômios, tá? De grau 2, grau 3... não é válido, somente se o binômio ele for de grau 1. Aí o que ele mostra? É igual ao P, aí aqui dentro, que é no lugar do X. Vocês estão vendo que ali é o P de X, igual a gente aprende em função. Fazer substituição do X na função para achar aquele resultado é o que nós vamos fazer com o teorema do resto. Esse valor de X, basta você pegar o divisor e igualar a zero, ou seja, ax mais b tem que ser igual a zero. Resolvo a equação do primeiro grau, ax é igual a menos b, então x é igual a menos b sobre a. Então aqui, ó, no lugar do x, ele substituiu por esse menos b sobre a. E quem é esse valor? Nada mais é do que você pegar o divisor e igualar a zero, de forma que isole o valor do x, para que você ache o valor que vai fazer a substituição. Para ficar mais fácil, coloquei um exemplo aqui para vocês. Calcular o resto da divisão, ou seja, desse polinômio por esse binômio. Só que eu quero que você faça isso aplicando o teorema do resto, sem fazer aquela divisão enorme. A gente vai esquecer isso aqui, ó, de x ao quadrado mais 5x menos 1 dividido por x mais 1. Esquece isso aqui. Nada de fazer essa divisão enorme. Nós vamos achar somente o resto, tá? O teorema do resto, ele é válido para achar somente o resto da divisão de um polinômio por um binômio de grau 1. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Quem é o meu P de x? O meu P de x é o meu dividendo. X ao quadrado mais 5x menos 1. E quem é o meu divisor? Nesse caso, o meu divisor, ele vale x mais 1. Então, qual é a regra para aplicar esse teorema? Vou pegar o divisor e igualar a zero. Vai ficar assim, x mais 1 é igual a zero. Então, x é igual a menos 1. Pronto. Agora, basta eu pegar esse valor e substituir nesse meu polinômio para que eu ache o valor do resto. Vai ficar assim, ó. P de menos 1 é igual. Onde tem o x, substituo pelo valor. Lembrando, sempre que substituir letra, procure colocar entre parênteses. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 1, repete. Posso cortar? Porque são simétricos. Então, a minha resposta vai ser menos 5. Esse é o valor do resto da minha divisão. Ou seja, eu achei esse resto sem precisar fazer o cálculo. Então, eu já sei que o valor do meu resto é menos 5. Só cuidado com a regra. Voltando a relembrar vocês. Aplico o teorema do resto sempre que eu precisar achar somente o resto, mas só é válido para a divisão de um polinômio por um binômio de grau 1, ok? Teorema de Dallenberg agora. Vocês vão ver que o teorema de Dallenberg, ele não é diferente do teorema do resto. Só que o teorema do resto, a gente vai achar o resto direto. Já o teorema de Dallenberg, ele vai te dar o resto e vai querer alguma letra do polinômio. Então, vai juntar, só que de uma forma diferente. Por isso, eu coloquei aqui para vocês. Um polinômio P de x, ele é divisível pelo binômio ax mais b.
Exatamente o que nós já tínhamos visto lá no teorema do resto. É exatamente a mesma coisa. Só que nós vamos pegar esse valor e igualar a quanto? A zero. Porque se ele fala que é divisível, eu sei que um número é divisível por outro quando deixa resto zero. Por exemplo, se eu tenho aqui 5 dividido por 5, vai dar 1 e deixa resto zero. Porque 5 vezes 1, 5. Para 5 não falta nada. Agora, se eu tiver 5 dividido por 4, vai dar 1 e deixa resto 1. Então, eu sei que o número 5, ele é divisível por 5, mas ele não é divisível por 4, certo? Então, isso é o que o teorema de Dallenberg me ajuda. Ele vai me dar o resto e vai faltar uma letra. É só isso. Mas a ideia é exatamente fazer o que nós já fazemos utilizando o teorema do resto. Aí vai ficar assim, ó. Determine o valor de P para que o polinômio P de x seja divisível por x menos 2. Ser divisível significa que o resultado do P de x tem que ser zero. Então, nós vamos aplicar agora o teorema do resto. Pego o valor do divisor e iguala a zero. X tem que ser quanto? 2. Agora, o que eu faço com o valor desse x? Substituo no polinômio. Então, vai ficar assim. 2 que multiplica 2 ao cubo, mais 5 vezes 2 ao quadrado, menos P vezes 2, mais 2. E o que eu vou fazer agora? Vou igualar a zero por causa da divisão exata e o teorema de Dallenberg que me diz que eu posso pegar o valor desse polinômio e igualar ao resto. Agora é só resolver. 2 que multiplica 2 ao cubo vale 8. 2 ao quadrado vale 4. Aqui vai dar menos 2p. Mais 2 igual a zero. Aí agora nós temos uma equação do primeiro grau. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 5, 20. Menos 2p, mais 2, igual a zero. 16 mais 20, 36. 36 mais 2, 38. Então, vai ficar assim, ó. 38 é igual a 2p. Porque eu troquei de lado, lembra de trocar o sinal. Tá multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, o meu P vai ser o 38 dividido por 2. P é igual, agora é só eu dividir o 38 por 2, que nesse caso vai dar 19. Pronto. Esse é o meu resultado.